Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como apanhar um fugitivo? Exatamente, da mesma forma lhe garanto que não. Da mesma forma lhe garanto que não. Não seria possível. Por isso é que eu disse e afirmei que estaria de plena consciência tranquila e estaria a dormir descansado com aquilo que foi implementado para cautelar situações futuras idênticas, ok? Carlos Moreira é o novo diretor da prisão de Val de Judeus, de onde há um mês fugiram 5 reclusos. Carlos Moreira falou aos jornalistas quando a saída para almoçar coincidiu com uma vigília de guardas prisionais em solidariedade com o Corpo da Guarda de Val de Judeus. Um dos foragidos, Fábio Loureiro, foi detido às 10 da noite de domingo em Tânger, em Marrocos. Segundo a CNN, a Polícia Judiciária terá conseguido a localização acompanhando os passos da mulher deste homem, condenado em vários processos, a penas de cadeia que ultrapassam os 25 anos, quando todas somadas. 25 anos é o limite máximo em Portugal. Segundo o registro criminal, Fábio Loureiro, também conhecido como Fábio Cigano, só voltaria à liberdade em 2056, isto obviamente sem contar com revisões de penas. Agora deverá ser extraditado para Portugal, onde irá enfrentar novo processo por causa desta fuga. Este recluso cumpria pena por sequestro, associação criminosa, branqueamento de capitais, extorsão, entre outros crimes. Mas como se apanha um foragido? Esta é a grande pergunta para a conversa com Vítor Alexandre, um homem que esteve 40 anos na Polícia Judiciária, foi responsável pelas diretorias de Lisboa e Funchal e também dirigiu a Direção Central de Combate ao Banditismo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 8 de outubro. Bem-vindo, Sr. Coordenador Vítor Alexandre. É um prazer estar consigo também. O que é que sabemos sobre a detenção deste indivíduo? Sei aquilo que tem vindo pela comunicação social, tem sido divulgado. Não é uma informação inside, em que possa, portanto, privilegiada, que possa de alguma forma, ou poderia de alguma forma, violar regras às quais estou, quer por dever profissional do passado, quer do presente, até de natureza ética, a não violar. Claro. E, portanto, procuro socorrer-me hoje da comunicação social, sem me deixarem influenciar por qualquer outro tipo. E, por outro lado, também porque não gosto de interferir, mesmo com perguntas, no trabalho dos meus colegas, tal como não gostava que o fizessem comigo. É compreensível. E este indivíduo foi detido este domingo em Marrocos, é isso que sabemos? Foi detido em Marrocos, seguramente na sequência de um trabalho aturado de investigação criminal, que levou até à sua localização e posterior detenção, naturalmente através dos mecanismos de cooperação policial. Obviamente, tudo isso obriga a essa cooperação internacional entre polícias, entre forças de segurança. O senhor esteve 40 anos na Polícia Judiciária. Este tipo de cooperação funciona ou, permita-me dar aqui esta imagem, ou aquele papel, aquele fax que chega com a fotografia do foragido com o nome vai parar a uma gaveta de foragidos internacionais e ninguém liga nenhuma? Nos tempos em que entrei, era um pouco essa a imagem. A cooperação era extremamente difícil, era demasiado burocratizada, formalizada, com muitos mecanismos formais de cooperação, nomeadamente através do Ministério dos Estrangeiros, com as cartas rogatórias, o que tornava perfeitamente obsoleto, é um mecanismo absolutamente obsoleto para os dias e para a criminalidade que já naquela altura se vivia e que se deixava antever. Assim sendo, a própria natureza das coisas foi obrigando as diversas entidades, entre si individualmente ou em cooperação internacional, a erigir novos caminhos, novos meios de cooperação, que hoje são, de longe, muito mais e muito mais céleres. E, portanto, hoje nós não estamos na idade da pedra, muito longe disso, e, portanto, nesse capítulo torna-se muito mais fácil a cooperação policial
ser célere e eficaz. Portanto, é fácil falar com Espanha, falar com Marrocos e haver uma atuação concertada entre polícias? Muitíssimo mais fácil, mas mesmo muitíssimo mais fácil. Outrora, digamos que conseguíamos ultrapassar de alguma forma os problemas que tínhamos com o conhecimento pessoal que tínhamos de alguns colegas. E, portanto, era muito mais rápido pegar uma ligação direta e resolver o problema, e as coisas funcionavam, muitos assim se alcançaram, do que através desses mecanismos formais que eram absolutamente demolidores do nosso trabalho e da nossa paciência. E o que é que sabemos sobre este recluso, Fábio Loureiro, que também é conhecido como Fábio Cigano? O que é que conhecemos sobre este homem? Sabemos que é um indivíduo perigoso, que já estava referenciado como tal e que, portanto, exigia à partida que fossem tomadas todas as cautelas para que não viesse a integrar um grupo destes ou ele próprio não tentasse uma fuga. É previsível que este tipo de delinquentes, só por si ou em conjunto, e normalmente em conjunto com os demais, ainda que de outras áreas do crime, tentem encetar em qualquer momento da sua vida, porque condenados a muitos anos, tentem encetar uma fuga. Dir-se-á em termos, e peço que me interpretem bem, que é quase legítima a tendência do homem para a liberdade, tentar a liberdade. O certo é que vivemos em sociedade com regras e eles têm que as cumprir também. Muitas vezes há uma certa lassidão que permite este tipo de... por diversos motivos. E não estou a dirigir-me a ninguém em concreto. Às vezes são as próprias estruturas do Estado que não têm os meios para que haja um cumprimento. Ou seja, tem essa noção que é preciso mais vigilância ou estar mais atento? Muito mais. Temos de nos adaptar. Depois não tem capacidade para fazer isso. Há falta de gente, mas esse também é um velho argumento, não justifica tudo. Há meios eletrónicos, há procedimentos e práticas que são reiteradas e por isso mesmo permitem uma flexibilização demasiado grande da atuação no dia-a-dia e que geram estas situações. Portanto, há que rever inclusive procedimentos periodicamente, para além dos tais mecanismos que têm de ser implementados nas cadeias, nomeadamente na natureza eletrónica. Isso custa dinheiro, sabemos, mas temos que fazer opções na vida. No momento em que estamos a gravar esta conversa, há ainda 4 reclusos a monte, que se evadiram de Val dos Deus, com Fábio Loureiro, e aqui não nos vamos deter nos problemas que poderão ou não ter facilitado a fuga a este grupo, já aludi um pouco a isso, mas em termos gerais, depois de recebido o alerta, o que é que faz a Polícia Judiciária? Qual é o protocolo de atuação? Como é que isto se resolve? Antes mesmo de responder à sua pergunta, eu gostava de dizer o seguinte. Relativamente aos outros 4, é preciso ter em consideração que do seu conjunto de 5, cada um tinha a sua intervenção no mundo criminal diversificado. Enfim, há diversos tipos de criminologia e também as suas nacionalidades são variáveis, o que leva a concluir que para cada um deles temos de ter em atenção esse fator. Um método diferente para cada um. Um método diferente. Digamos que há uma base comum, mas a partir de determinado momento, cada um deles tem, nomeadamente aqueles que estão ligados, quer por nacionalidade estrangeira, quer por pertencerem a determinadas organizações, o tipo de apoios que têm no exterior e para, digamos, concretizar em plenitude a sua fuga durante N tempo, tem, portanto, muito mais apoios, tem muito mais facilidade em se deslocar para o estrangeiro, a disposição de dinheiros, zonas de encobrimento, enfim, tem toda uma panóplia que outros que cometem o homicídio, que são nacionais, não têm. Portanto, logo aqui temos de ter uma diferenciação muito concreta sobre cada um deles e trabalhar em função dessa mesma realidade. É quase conhecer o perfil de cada um deles e adaptar a forma de atuação a cada um deles, é isso? É, exatamente, e a partir de determinado momento. Digamos, se numa fase inicial o tratamento é comum, a partir de determinada altura temos a noção de que cada um seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho, inclusive terrestre. Exatamente, porque podem ter fugido junto e ter ido cada um para o seu lado. É o mais natural. No momento seguinte, é o mais natural. E se assim é, portanto, temos que começar a trabalhar cada um individualmente com os elementos que dele conhecemos. E com base nesse mesmo conhecimento e nessa mesma situação, tem que ser, como dizemos, diversificada. Respondendo agora em concreto à sua pergunta, assim que é detectada uma fuga desta natureza, a primeira coisa que há a fazer é comunicar
às entidades competentes, que são os demais órgãos de polícia criminal e todas aquelas entidades que têm uma interferência no processo, direta ou indireta, no processo de recaptura destes indivíduos. A celeridade aqui da comunicação é extremamente importante, porque cada minuto que passa são horas para nós de prejuízo e para eles de avanço. Cada minuto podem ser 5 ou 6 quilómetros ou mais, não é? É bastante tempo. E, portanto, essa é a primeira nota que devemos ter em mente e que nem sempre é cumprida. Por diversas razões, nomeadamente, e como ouvi ao responsável pelo Sindicato dos Guardas Prisionais, aquela cadeia hierárquica toda que se tem que percorrer até que a notícia chega a quem decide. Não estou com isto a dizer que a cadeia hierárquica não deva ser cumprida. Pode e deve ser cumprida, não obstante, ela tem que estar perfeitamente oleada em todos os dias da semana, claro. E não só os 5 dias, e muitas vezes, como sabemos, como é que ela é. Essa cadeia hierárquica não pode travar o curso. Não pode travar. Deverá ser a resposta, não é? E deve haver uma autonomia também suficiente para que a determinado momento da cadeia hierárquica possam ser tomadas decisões que obstem, de alguma forma, ao prejuízo da investigação em termos temporais. Portanto, este é um fator extremamente importante. Depois, a difusão em geral da notícia, particularmente com uma fuga desta natureza, que é uma fuga com indivíduos perigosos. E, portanto, a população deve estar alertada, não só na nossa perspectiva de polícia, para que possamos vir a recolher elementos probatórios com a ajuda da população, mas também para a sua própria salvaguarda, porque podem confrontar-se com um destes indivíduos, não sabendo quem são, naturalmente, mas que estão num processo psicológico extremamente de fuga e, portanto, de não olham meios para alcançar o seu objetivo, que é essa mesma fuga, e, consequentemente, podem vir a causar incidentes ainda de maior natureza. Portanto, a comunicação aqui, quer ao nível nacional, decisão pública, isto depois da comunicação às forças e serviços de segurança, a comunicação às forças de segurança e também a comunicação internacional, nomeadamente, e neste caso, a países aqui como os nossos vizinhos espanhóis, ou mesmo os franceses, deve ser também imediata, com os elementos disponíveis e atualizando-se a cada momento, sempre que se justifique que haja um elemento relevante que seja importante para que essas mesmas forças possam atuar. Mas depois, com o passar das horas, como é que se pega no fio da meada? Não pega com o passar das horas. Começa, e esse é outro ponto importante, é que o pessoal tem que partir para o terreno imediatamente. Imediatamente, porque há, por exemplo, o local onde ocorreu o crime que tem que ser preservado, a recolha de vestígios, a recolha de elementos probatórios de diversa natureza, a ouvir pessoas, recolher toda a informação possível, enquanto outros em gabinete trabalham, como já referi ainda há pouco, o perfil de cada um deles, recolhendo o seu passado, se possível, histórias dos processos onde estiveram envolvidos para se detectarem quem são os seus eventuais cúmplices num determinado momento, os seus contactos habituais, enfim, todo um conjunto de informação que muitas vezes é possível até porque nas fileiras das instituições há pessoas já com muita idade, como aconteceu comigo, e portanto sabiam de histórias que ocorreram no passado e lembravam-se para transmitir aos mais novos algo daquilo que tinham vivido em determinado tempo e que muitas vezes era útil. E o Dr. Vítor Alexandre disse uma coisa muito interessante, falou no apoio que cada um deles pode ter. Ou seja, isso leva-me aqui a uma pergunta. É impossível uma fuga solitária de um destes indivíduos? Num momento ou outro tem de sempre haver alguém que o ajuda, e essa é uma forma de poder chegar a essa pessoa? Sem dúvida. Ninguém, eu diria... Se é um familiar, um amigo, não é? Sim, tem que ter sempre alguém. Seja no momento da fuga, seja em um momento onde ele depois se vai estabelecer durante um tempo para que, enfim, se preservar da observação direta das forças policiais, precisa de dinheiro, precisa de alimentação, precisa de N coisas, e não estamos a vê-lo no supermercado a fazer compras, não é? Portanto, ele vai sempre necessitar de um apoio, mesmo indivíduo, ele elemento em fuga, sozinho. Em grupo, depende se é o mesmo grupo ou, se, como disse ainda há pouco, é um grupo diversificado. Qualquer deles tem que ter um apoio. Já regressamos à conversa com Vítor Alexandre, antigo coordenador da Direção de Combate ao Banditismo da Polícia Judiciária, 40 anos de experiência na Polícia Judiciária, com 4 suspeitos ainda à monte. Como se apanha um fugitivo?
Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Ela apoiou os presos políticos de uma forma incansável, o que era intolerável para a PIDE. Episódio 2. A mãe de família que esconde comunistas em casa. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Vítor Alexandre, que esteve 40 anos na Polícia Judiciária. Soutor, pegando aqui nos vários métodos que depois temos, se calhar temos métodos mais analógicos e outros mais digitais, que envolvem ora homens no terreno, ora análise de dados. Nos filmes e nas séries policiais nós temos muito este imaginário. Por exemplo, nas séries, estas fugas resolvem-se em 40 minutos, nos 40 minutos de um episódio. Há um tipo qualquer que foge, tira a barba, pinta o cabelo, mas há uma câmara no metro que lhe lê as feições, aquilo faz soar os alarmes e vemos aparecer uma série de helicópteros e carros e homens e o tipo é apanhado ali em 10 segundos. Isto é mesmo ficção, ou não? Tem um misto de verdade e muito de filme. Então, era bom que assim então, fosse. Então o que é filme e o que é verdade? Era bom que assim fosse. Ajude-nos lá a perceber. As coisas não são assim tão simples e posso dizer-lhe que nem mesmo nos países mais evoluídos como os Estados Unidos, eu estive há alguns tempos no FBI e vi as metodologias, por mais evoluídas que fossem, e eram, nunca dispensavam a componente pessoal, a componente humana. E essa era, até não só de análise, de observação, de a forma de agir, o comportamento policial, também. Instinto. E devo-lhe dizer com algum orgulho que nós portugueses damos cartas nessa matéria. Conseguimos ultrapassar, e seja-me permitido agora aqui o plebeísmo, dar baile até a grandes forças policiais, pela nossa capacidade dessa coisa tão portuguesa, que é o desenrascanço. E, portanto, consegue-se e conseguiu-se durante muitos anos ultrapassar muitas das insuficiências tecnológicas que dispunhamos, quando elas já existiam, inclusive, com essa capacidade humana que o português tem de inventar, de resolver as situações de uma forma engenhosa. Mas hoje já temos essa capacidade tecnológica? Hoje temos. Avançámos imenso. Eu diria que nos últimos 7, 8 anos a Polícia Judiciária transfigurou-se. Eu quase diria que nem eu quase a reconhecia já no final. Totalmente. E foi feito um esforço não só de reequipamento com aquilo que mais moderno existe de tecnologias, como temos inclusive laboratórios de experimentação, desenvolvimento de novas ideias sob o ponto de vista tecnológico que permitem dar saltos e dar cartas em comparação com outras polícias e outras entidades. Ou seja, virámos-nos inclusive para a universidade. E isso permite, sem sombra de dúvida, um salto tecnológico, eu diria, brutal. Mas consegue dar-nos exemplos práticos, por exemplo... Os telemóveis, cartões, matrículas, câmaras, tudo isso é visto? Há pessoas realmente a fazer esse trabalho? Sem especificar, essa foi a área que mais se evoluiu. A área laboratorial também, de análise dos diferentes vestígios, da observação do trabalho, por exemplo, das simples impressões digitais. Há toda uma panóplia de novos elementos no próprio laboratório, e nem tudo depende hoje do Laboratório de Polícia Científica, nomeadamente em áreas como a da informática, em que se deram saltos qualitativos, isto sem entrar em especificações, enorme, absolutamente estrondoso, que se calhar nos teriam permitido no passado resolver mais facilmente outras questões. Aí foi... Depois temos os outros problemas que são os metadados e as análises. Isso é outro, isso são as utopias, outro sabe? Programa, isso são utopias, deixe-me só dizer-lhe isto, porque talvez seja o momento adequado para o fazer. E hoje, já liberto da farda da casa, mas com muito respeito pela instituição, eu permito-me, como cidadão, que eu sou, e só quero ser isso hoje no meu país, são as utopias de certas pessoas que têm o poder de decisão e que, com a pretexto dos direitos, liberdades e garantias,
acabam por arranjar mecanismos que ofendem muito mais e retiram esses mesmos direitos e liberdade às pessoas. E isso é que é triste. Estamos a falar de coisas... Posso simplificar aqui, talvez, mas como, sei lá, um registro telefónico ou um registro de troca de mensagens ou de telefonemas que é difícil, às vezes, às polícias de investigação criminal ter esses dados até para a investigação, não é? Que estão a fazer. Mas há muitas formas de investigação criminal sofrer dentro de PIAs. Estou-me a lembrar, por exemplo, do excesso de formalismo que não traz absolutamente nada, mas absolutamente nada de salvaguarda dos direitos das pessoas, que, por exemplo, o nosso Código Penal, Processo Penal, está evado. Há todo um conjunto de mecanismos que podiam ser extremamente simplificados. Quer dar-nos aqui um exemplo? Às vezes são formalismos de mero papel que se acrescenta. Eu lembro-me que quando entrei para a polícia, um processo, vamos pôr aqui agora, por exemplo, 100 páginas. Hoje esse mesmo processo, essa mesma matéria, é capaz de ter 200, porque se lhe mete mais um papel a dizer rigorosamente nada, mas que se exige que esteja lá. E não dá garantia nenhuma à pessoa, à vítima que se pretende proteger, não dá garantia nem ao próprio arguido, não dá vantagens a ninguém. Formalizou-se o processo penal de tal forma que cria só problemas a quem trabalha nele e não dá garantias a ninguém. Ou seja, obstacularizarem. O perseguir essa ideia de uma proteção total, quase utópica do inocente pode prejudicar o trabalho de investigação. Eu diria de outra forma, e quiçá de uma forma que não alinhada, permita-me, ou fora da caixa. Quer dizer isto, interessa a muito boa gente que assim seja. E quando a lei é feita, ninguém me tira da cabeça que já é feita com esses obstáculos para que alguém beneficie. E há profissionais do mundo judicial que sabem trabalhar bem isso. Bom, se isso acontecer, isso é grave, não é? Prefiro ficar-me por aqui, mas todos me entendem. Vamos voltar. Fiquei fascinado com aquela questão da análise analógica dos indivíduos. Isso obriga a conhecer bem as pessoas, a conhecer aquela pessoa e tentar antecipar o passo que ela dará a seguir, não é? Isso realmente é fascinante. Depende do momento. Se estamos... Auxiliado por meios eletrónicos. Claro. Se já está cometido o crime e, portanto, aí funcionam todos esses mecanismos. Mas muitas vezes é preciso atuar preventivamente. Se nós prendemos um determinado indivíduo que sabemos que é perigoso, altamente perigoso, ou está conexionado com o crime organizado, é importante que ele, uma vez detido e quando recolhe ao estabelecimento prisional, haja uma comunicação por parte dos investigadores dessa mesma circunstância, as mesmas características do indivíduo. Para quê? Para que possa, dentro do estabelecimento prisional, ser acompanhado, ver o seu comportamento, os contactos que tem, quem é que o visita, quem é que o não visita. Isto implica uma outra coisa, que também dentro do sistema prisional haja pessoas permanentemente elucidadas, reeducadas, permitam uma expressão, em termos profissionais, para que estejam sensíveis para esta questão. E haja um intercâmbio permanente entre a polícia e o sistema prisional. Para que nós possamos antecipar aquilo que eventualmente pode vir a acontecer. Evitar-se-iam, quiçá, muitas circunstâncias como aquela que vivemos. Claro. O problema é que muitas vezes não há essa sensibilidade, outras vezes os próprios polícias não têm essa disponibilidade para um contacto permanente e, portanto, acaba por se perder muita informação que é extremamente útil. Há muitos que dizem que isso é quase violar os direitos do arguido. Bom, histórias que, como eu lhes chamo, que não fazem sentido. É só de pessoas que nunca estiveram no mundo da realidade, porque no dia em que passarem algum tempo nesse mesmo mundo, de certeza que vão mudar de opinião. E estes casos assumem prioridade em relação a outros? Por exemplo, nós sabemos que os meios não esticam, não é? As pessoas não esticam. É possível, perante um caso destes, dizer, bom, agora temos que trabalhar nisto e deixar este aqui um bocadinho de lado? Todos sabemos que os meios são limitados, e não são só limitados em Portugal, são limitados em todo o mundo, claro. E tem que se fazer opções. Todos os crimes são relevantes, mas não podemos esconder que há uns que, pela sua natureza, são
ou tendem a ser mais relevantes. Até porque este caso é alarme social, não é? Este alarme social, obviamente, que determina uma situação de prioridade. E tenho a certeza absoluta que os meus colegas que os integram, a equipe que trabalha nesta situação, dão a máxima prioridade e com alocação de meios possíveis ao máximo para que rapidamente se consiga. E esta captura é já uma demonstração disso mesmo. Vamos recorrer aqui aos seus 40 anos de experiência. Que histórias análogas é que nos consegue contar, casos que se lembre, que tenha vivido? Eu vou só enunciá-los, que me consiga recordar. A fuga dos elementos das Forças Populares 25 de Abril do estabelecimento prisional de Lisboa. Essa é típica como esta, é uma fuga de um estabelecimento prisional. Fugas noutras circunstâncias. Estou-me a recordar de uma ocorrida também no Tribunal de Torres Novas há muitos anos. Era então procuradora desse processo a ex-secretário do Sistema de Segurança Interna, a doutora Helena Fazenda, num julgamento de uns indivíduos também perigosos, e que houve uma tirada de presos no momento em que eles iam subir a escadaria para o primeiro andar do tribunal, com tiros, com mortes, e portanto foi uma situação bastante difícil que também obrigou à alocação de muitos meios da Polícia Judiciária, muitos mesmo, para a captura deles. E como é que foram apanhados? Olha, precisamente com base em todo esse trabalho, e muito trabalho de terreno, porque não podemos, e quero aqui enfatizar isso, é muito importante nunca desmorecer, estar sempre em cima do acontecimento, na recolha da informação, e muito trabalho de terreno, independentemente das horas que leve e a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas não imaginam os sacrifícios que se fazem nessas circunstâncias, mas fazem-se, e quem leva a profissão a rigor tem que o fazer, tem que o assumir, não é? Não há um horário, não é? Não há horários, isso horários é mentira. Quem quiser horários tem outras profissões que não de certeza esta. Estou-me a lembrar de uma outra situação também, e essa curiosa, porque também foi com fuga para Marrocos, foi de 2 indivíduos que participaram, dos 3 que participaram no atentado, resultou a morte do ex-dirigente à altura da Renam, o movimento de Moçambique, em que os indivíduos fugiram para Marrocos, e houve um trabalho longo, árduo, até se chegar à localização deles em Casablanca e a detenção e posteriores mecanismos de cooperação policial. Eu desloquei na altura, inclusive, foi a Casablanca para enfim, recolher os elementos necessários para o processo. Eles depois vieram por outras vias, nomeadamente, e esse é o tempo em que se pediam as coisas via Interpol, em que era a carta rogatória ainda, enfim, era absolutamente obsoleto, não quero imaginar as dificuldades que tivemos, mas acabou tudo por vir para cá parar. Como é que conseguiram descobrir que estavam em Casablanca? Dê-nos lá aqui uma ou duas pistas. Olha, os contactos que eles tinham no passado, no fundo é aquilo que eu enumerei aqui de alguma forma. Os contactos, a rede que tinham, permitiram, enfim, dirigir a investigação em determinados momentos para determinados pontos e levaram-nos até Marrocos. Não foi fácil, não foi absolutamente nada fácil, e dir-se-ia mesmo que nestas coisas há sempre também contar com um bocadinho às vezes de sorte. A sorte trabalha-se para se ter e para se alcançar o desidrato final. É preciso um trabalho, mas às vezes um bocadinho de sorte, e aqui também houve um pouquinho de sorte que nos ajudou bastante. Então, e do outro lado, aqueles que fogem com sucesso? Há casos... quem consegue fugir com sucesso é mérito do fugitivo ou é incapacidade do investigador? Deixa-me provocá-lo assim. Há sempre naturalmente um pouco de tudo isso, não é? Mas repare, por exemplo, indivíduos que estão ligados a organizações internacionais, que não são do mesmo continente, por exemplo, e às vezes continentes até longínquos, que pertencem a redes muito bem oleadas, permita-se uma expressão, do crime organizado. Obviamente que eles, quando encetam o processo de fuga, contam logo à partida, e quiçá nas primeiras horas, nos primeiros momentos, com um tipo de apoio diferente daquele cidadão português que foge e que pouco mais tem do que os seus para o ajudar. Consegue identidades falsas, consegue dinheiro, consegue meios de recuo fáceis, e isso é muito fácil permitir que, e precisamente naqueles países para onde fogem, que não há cooperação internacional, quer policial, quer judicial, então torna-se extremamente difícil. E eu diria mesmo que até podem surgir situações em que o indivíduo é localizado,
é referenciado, melhor dizendo, e por vezes pode não se conseguir por uma razão daquelas que enunciei, nomeadamente a cooperação internacional, devolvê-lo ao nosso território, à nossa justiça. E nesse caso não passam por aquelas vidas de toda uma vida inteira a olhar para trás do ombro, porque sim, estão descansados. Não têm... Bom, aí eu tenho as minhas dúvidas que eles, por muito frios que sejam, consigam ter esse comportamento, mas conseguem, não é, em larga medida, porque sentem, digamos, e vai-se-me perdoar a expressão, as costas quentes. Nós, a talho de foice, que na polícia tínhamos, quando eu entrei, pelo menos tínhamos uma velha máxima que era: o delinquente só tem uma vida para fugir. Nós temos muitas vidas para o perseguir. E é isso que eles também têm sempre em mente. Daí que eles muitas vezes olhem por trás do ombro a ver quando é que um polícia lhe bate nas costas e enfim, terminou os seus momentos de glória. Obrigado, Dr. Vítor Alexandre. O prazer foi meu. Muito obrigado também. Vítor Alexandre esteve 40 anos na Polícia Judiciária. Foi responsável pelas diretorias de Lisboa e Funchal, também dirigiu a Direção Central de Combate ao Banditismo. Hoje está aposentado, foi Coordenador Superior de Investigação Criminal na Polícia Judiciária. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.